E será então que o Venético era um proto-ilírio ou é apenas um velho europeu? É assim como costumam chamar hoje em dia, né? Então fica aí no vídeo até o final, não esquece de deixar a sua curtida, também de se inscrever no canal, óbvio, caso você ainda não seja inscrito. E tem o botão aqui, valeu, se você quiser deixar alguma contribuição. Ativa o sininho das notificações para sempre receber o conteúdo que é postado aqui. E, obviamente, não deixa de comentar, porque o seu comentário é muito importante, tanto importante quanto o seu like, a sua curtida. No momento que você curte, vai ali, deixa um comentário, um emoji, qualquer coisa, não precisa fazer uma dissertação ali, tá? Se você não quiser. Se você quiser escrever, enfim, aí sim. Agora, se você não tem tempo, só deixa um emoji em cada vídeo ali, alguma coisa que não vai causar muito transtorno, muito trabalho, porque o YouTube ele funciona assim. Os vídeos que tem comentários quer dizer que, os vídeos que tem interação quer dizer que o canal ele serve ali para aquele público, que o público está gostando. Os vídeos que não tem nenhuma interação, esses vídeos eles não são recomendados para outras pessoas. E aí o canal está fadado à falência, né? Bem, pessoal, olha só. Caso, obviamente, sou Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamare, destinado para os vênetos, caso você não conheça. Mas esse vídeo aqui é o segundo vídeo, a continuação e a finalização de um primeiro vídeo que foi o que veio anteriormente. Então, se você não assistiu o outro, não adianta assistir esse aqui é só a conclusão. Assiste o outro e depois volta para cá. Aqui no final do vídeo eu vou deixar na tela, mas seria importante então que você já fosse ali para o último vídeo que veio antes desse, para assistir aquele e depois voltar para cá, tá? Então tinha essa discussão aqui entre o Venético e o Ilírio. O Venético, para quem não sabe, era a língua vêneta antiga lá, né, dos vênetos antigos na Península Itálica. E existiu sempre uma discussão, a gente já viu no outro vídeo sobre o eslavo, né? E eu já falei para vocês que, na verdade, o que acontece provavelmente sim, houve ali um contato, tá? Provavelmente não, houve mesmo, né? Ao decorrer dos séculos, houve um contato entre os vênetos e os eslavos, e é muito provável que muitas palavras, muitos termos ali tenham entrado no território do Vêneto. Eu não acredito que o venético inteiro ali seja uma língua eslava, isso não, eu acho que é meio arriscado falar isso, tá? Que é uma língua eslava, o venético, e assim como é arriscado dizer que é uma língua itálica, ou enfim, que é uma língua, não sei, um dialeto do latim, como muitos italianos gostam de falar, apesar de ter profundas contradições históricas nisso, né? Que não poderia ser um dialeto do latim, mas enfim, olha só. Nós vamos ter a continuidade desse aqui, só para a gente citar aí, né, dar nome aos bois, a publicação. Essa publicação aqui, só relembrando, é da UCLA, da Universidade da Califórnia. Eles fizeram um compilado de vários estudos, vários artigos e lançaram um livro, tá? E aí tem muitos autores falando sobre muitas línguas, não só o venético, falam das línguas germânicas, línguas ítalo-celtas, a inter-relação entre o itálico, depois eles vão pegar lá o eslavo, eles vão pegar a língua lá dos albaneses também, que seria até hoje considerada uma língua direta, descendente direta do ilírio, que sofreu pouca influência do latim, por isso que se faz muito estudo ainda lá no albanês. Porém, aqui, quando a gente coloca em confronto o venético e o ilírio, tem algumas coisas até interessantes, e eu até mesmo já fiz alguns confrontos particularmente, coisa que obviamente não é nenhum estudo científico, eu não posso provar nada, mas sim, existiam muitas coisas ali semelhantes entre o venético e o ilírio, basta a gente também ver e fazer algumas relações, mas são coisas muito precoces para a gente ficar também dando assim, né, um veredito sobre aquilo, se isso é ou não é. Vamos lá para o nosso artigo. O artigo, então, ele se chama ali A Posição do Ilírio e do Venético. Ele foi escrito por Edgar Polomé. Agora eu não sei se era um francês ou era um americano ali com ascendência francesa, porque ele foi então divulgado pela Universidade do Texas, tá? Ele submeteu esse artigo pela Universidade do Texas.
E ali, nesse artigo, como a gente viu no último vídeo, ele cita bastante o Hans Krahen. Hans Krahen, ele difundiu bastante essa teoria aqui que o venético fosse um proto-ilírio. Tá? Ele e outros autores aqui, tem um autor muito famoso, que também ele pega um pouco sobre isso. O próprio Karl Pauli, que foi citado no outro artigo também, das línguas eslavas, tá? Ele está ali, mas tinha um outro autor aqui que a gente vai citar, na verdade, no final, que ele é bem... Aqui, o Julius Pokorny. O Julius Pokorny também tinha bastante força quanto a isso naquele período. E olha só, também eles falam aqui, ó, além disso, o Krahen reafirmou, vamos só colocar aqui, né, nomear direitinho, foi o Edgar Polomé que ele acaba falando sobre esses autores aqui, tá? Ele dá uma introdução no artigo dele falando sobre esses autores aqui, tanto do Krahen, do Pauli e do Pokorny. Então ele diz aqui no final, que foi o final do último vídeo, além disso, o Krahen reafirmou a opinião defendida por Karl Pauli e outros de que o venético também era um dialeto ilírio, né? Embora influenciado pela onda de panilirismo que varreu o mundo linguístico nos anos 30. Ele primeiro tentou ligar o ilírio ao germânico, revisar seu material e tratar os problemas das relações entre germânico e ilírio. E depois germânico e venético separadamente. Então ele fez esses estudos aqui separados entre uma língua e a outra. E também é legal que a gente faça uma pontuação aqui, né, desse panilirismo. A teoria do panilirismo foi desenvolvida então pelo Julius Pokorny e pelo Hans Krahen, que é o autor que ele está falando aqui. Estipulou que os povos que originaram uma série de hidrônimos em toda a Europa foram os ilírios. A forma desses hidrônimos não pode ser explicada por nenhuma das línguas indo-europeias conhecidas, embora tenha alguma semelhança com as línguas ilírias, que é isso que eu também denoto quando eu faço estudos particulares. Eu ali pontuo algumas coisas, eu vejo que tem muitas coisas semelhantes, tá? Mas, enfim, como eles dizem aqui, embora tenha alguma semelhança ali com as línguas ilírias, a gente não consegue determinar efetivamente isso. Isso fez supor, naquela época, que o povo ilírio habitaria quase toda a Europa antes das invasões dos povos indo-europeus históricos. Eles estão atualmente separados do ilírio e a linguagem dos hidrônimos é chamada de velho europeu. Então, basicamente, o venético seria hoje chamado de velho europeu. Não se arrisca a chamar de proto-ilírio, de um ilírio antigo. É um velho europeu, até que se tenha maiores provas quanto a isso. Agora é que a gente vai para a nossa resolução ali do artigo, tá? Aí, do artigo não, resolução da parte que se tem um acesso gratuito, que o autor, o Polomé, ele destaca aqui, embora Krahe admitisse uma conexão mais próxima entre o venético e o itálico, tá? Ele até admitisse uma relação um pouco mais próxima entre o venético e o itálico, ele então considerou o venético como um ramo autônomo do indo-europeu. Um ramo autônomo do indo-europeu, independente, né? Assim como o ilírio, apontando para as notáveis correspondências entre os nomes próprios bálticos e ilírios. Ele confirmou a tese da origem europeia centro-oriental do venético. Então, é meio que uma mistura aqui, né? Ele está falando que o venético, ele tinha algumas coisas ali, né? Ele tinha algumas coisas do proto-ilírio, e aí depois ele revisa esse material, começa a fazer uns confrontos com as línguas germânicas, do ilírio com o venético, o germânico com o venético, e aí então depois ele chega à conclusão, quando ele revisa os estudos dele, ele considera que o venético é um ramo, na verdade, autônomo do indo-europeu. E ali que começa a surgir também essa nomenclatura de um velho europeu, né? Uma velha língua europeia, antes de muitas dessas que nós temos hoje, tá? Assim como o ilírio, ele pontua, tá? Um ramo autônomo do indo-europeu, assim como o ilírio, apontando para as notáveis correspondências entre os nomes próprios bálticos e ilírios. Então ele confirma a tese que, na verdade, o venético ele teria origem europeia centro-oriental. O que seria essa origem centro-oriental? Olha, se a gente for ver europeia centro-oriental, vamos ter que ir lá na geografia, né? Europa central e oriental. O que é? Ela abrange, tá? A Europa central e oriental, ela vai abranger aí os países da Europa central, obviamente, que vocês devem saber, são os mais famosos aí. Bálticos,
Europa Oriental e Sudeste da Europa, geralmente significando ex-estados comunistas ali do bloco do leste e do Pacto de Varsóvia na Europa. Significa que seriam mais ou menos, ele está dizendo que é uma língua que tem origem praticamente em todas essas áreas aí, tá bom? Que tem origem em todas essas áreas, povos que falassem variações de venético em todas essas áreas, que tem alguma origem por ali. Olha só, para finalizar, estudando as camadas mais antigas da hidronímia europeia nos últimos anos, então o Krahe praticamente voltou à tese do Pokorny, de Julius Pokorny, que já foi citado aqui, que o venético, na verdade, se trata de um substrato indo-europeu generalizado na Europa ocidental, tá? Generalizado na Europa ocidental, que ele chama então de velho europeu. Portanto, aqui, lá no início, eles falavam que era um dialeto do ilírio, e aí depois passou por uma outra série de modificações e estudos, e no final eles pontuaram como um velho europeu, né? Então, provavelmente, como eu falei para vocês, é porque ainda não se tem uma definição clara sobre isso, talvez algum dia terá. Seria importante a gente encontrar mais material do venético para entrar em confronto com outras línguas, mas por enquanto ainda é considerado como um velho europeu. E obviamente, por ser tão antigo, ele acaba entrando em contato com várias outras línguas e absorvendo algumas vocabulários de outras línguas. É por isso que a gente tem também confrontos de outras línguas aí. Bem, espero que você tenha gostado do vídeo. Me deixa aí nos comentários o que você acha sobre isso. Na sua opinião, aqui é só opinião, né? Opinião é de graça, a gente consegue fazer, mas na sua opinião, assim, em confronto em relação ao que você vê do venético, o que você acha? Era um proto-ilírio? Porque, ok, talvez isso daqui venha à tona em algum outro momento, né? Essa discussão seja ressuscitada, né? O que era um europeu antigo, ou o que era uma língua eslava, uma língua celta, que se teve bastante também de celtismo, se teve, tá? Mas isso aqui foi um fenômeno que abrangeu várias tribos depois, né? Num período um pouco mais tardio, vamos falar então, os próprios ilírios, era assim, né? Os ilírios do sul tiveram bastante influência grega, óbvio, eles estavam ali junto com os gregos, e os ilírios do norte tiveram bastante depois influência celta, então isso comumente vai acontecer, né? Se a gente está aqui muito próximo de vizinhos, a gente vai começar a pegar alguns costumes ali, o vizinho lá, sei lá, lava o carro no sábado, bom, eu vou fazer também que nem ele, né? Eu vou lavar o carro no sábado, do que ao invés de ficar me matando aqui no dia de semana, na correria, e ainda ter que lavar o carro. Enfim, são costumes que a gente vai vendo os outros fazerem, a gente vai fazendo também. Isso aqui seria natural. Então me deixa aí nos comentários o que você acredita, né? O que era o próprio povo venético e a língua, basicamente, né? O ilírio. O que seria isso, praticamente, tá? Então eu peço aí o seu comentário, a sua contribuição, e espero que você tenha gostado do vídeo. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau. Strucou.